começando mais um Pod de Arte Podcast. Eu aqui na voz está o Jota. Hoje, quem vai ajudar a entrevistar a minha entrevistada é a Bruna. Oi, pessoal. Bruna Eduarda, certo? Porque a nossa entrevistada também chama Bruna. É a Bruna Calonego. É isso, Bruna? Mesmo. A Bruna é corretora de seguros. Aqui é o login da empresa dela. Tá aqui hoje patrocinando a gente também, ela, certo? Hoje vamos conhecer sobre a vida da Bruna e também sobre o work dela, né? Como que é vender seguros, ter uma corretora de seguros, né? Porque a galera tem muita dúvida, acha que seguro é só seguro de carro ali, né? Acho que é só seguro de vida que o banco oferece, né? Ligando, eu quero seguro de vida, né? Exatamente. Mas não é isso não, tem muitas dúvidas de seguro, né? E eu sou cliente da Bruna também, vamos falar sobre o meu seguro que eu tenho com ela. E é isso aí, Bruna. Isso mesmo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? Muito obrigada. Fique à vontade aí. Toma aqui o Gabriel Otto na filmagem com a gente aqui, tá? Tem uma nossa aguinha, precisa de água, precisa do banheiro, fique à vontade, tá? Tá bem. E aí, Bruna, vamos conversar um pouco com você primeiro, vamos falar quem é a Bruna Calonego? Conta pra nós aí. Que difícil, né? Ai, primeiro é um prazer, né, Jota? Muito obrigada com o meu segurado, meu tatuador também, né? Hoje eu tô tapada aqui, mas eu tenho os braços todo tatuado, né? Que foi o Jota que fez. E é difícil, né, falar sobre quem é a Bruna Calonego, né? Então, contando um pouquinho, né, da minha história, a Bruna é uma pessoa, uma mulher que veio lá do interior. Os meus pais são pequenos agricultores, né? Eu nasci numa cidadezinha bem no interior, que é Ronda Alta, né? Vocês não devem conhecer. Não. E cresci, estudei lá. Vim para a cidade faz pouco tempo, né? Para Porto Alegre faz 7 anos. Antes de trabalhar com seguros, eu fui professora de história, fui concursada, né? Então eu tive uma transição de carreira aí, mudei da água para o vinho, né? Troquei o que todo mundo quer hoje, que é o certo, né? Um concurso público, por algo que é duvidoso, né? Que empreender hoje é bem desafiador. Mas, acima de tudo, quem sou eu, né? Uma pessoa muito determinada, de verdade, e autoconfiante. Eu acho que, assim, essas características me levaram, né, a sair lá do interior, estudar, fiz faculdade com bolsa do Enem, larguei meu concurso, vim para Porto Alegre em busca de algo novo, né? Em busca de algo que eu pudesse ganhar mais, que eu pudesse adquirir tudo que eu sempre sonhei através do meu trabalho, né? Porque como os meus pais são humildes, né? A gente aprendeu desde muito cedo que tudo que a gente queria, a gente tinha que correr atrás, né? Nada ia cair do céu. Meu pai falava, estuda, estuda, estuda para ter uma vida diferente, né? Até os 18 eu capinava, tirei leite, né, de vaca, de vaca, né, obviamente, mas Tem de enfim, cabra também. tipo, Pode ser. hoje as pessoas olham pra mim, né, Jota, tipo, ai, super empreendedora, toda arrumadinha, né? Penso que as coisas foram fáceis, caíram do céu, que nasceu em berço de ouro, né? Mas a gente realmente nunca passei fome, mas foi uma infância assim desafiadora, uma infância que durante um bom tempo não tinha luz em casa, não tinha água. Já tomei banho naquele chuveiro que é só um balde, assim, não sei se vocês conhecem, que é um latão, sabe? Que tem uns buraquinhos que sai água. Eu tomei na caneca só. Não. Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, então eu fui dona de casa e uma pessoa responsável, né? Eu tive que ser adulta com 10 anos de idade, morando lá no interior, né? Então eu tinha que fazer fogo no fogão a lenha, tinha que cozinhar, tinha que lavar, passar, cuidar da minha irmã com 7 anos, porque a minha mãe foi uma super guerreira, né? Uma mulher que decidiu abandonar o casamento 20 anos atrás e principalmente no interior era tido assim com muito preconceito, né? Que a pessoa que faz isso é a ruim da história, né? Mas na verdade, em vez de ficar com raiva ou magoada com ela, ela me inspirou, né, a correr atrás e lutar para tudo assim, né? Tudo que eu desejasse eu ia atrás, não importa o quanto fosse desafiador. Então eu tive que ser uma pessoa responsável muito cedo. Tive que ser uma adulta muito cedo, né? Então fui responsável e isso me tornou uma pessoa autorresponsável. Assim, que hoje eu não terceirizo
o que tem que ser feito, né? Se eu quero alguma coisa, eu Vai lá e faz. vou lá e faço, assim, eu vou atrás, porque não dá pra gente esperar pelos outros, né? A gente tem mania de colocar a culpa no outro pelas coisas que a gente não faz, né? Então eu, desde muito pequena, desde desses meus 10 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ir atrás e ia conquistar. Eu nem sabia o que eu queria conquistar, sabe? Tipo, eu fico vendo hoje, assim, eu tinha sonho de ir pra academia, porque era a roça mesmo que a gente morava, sabe? Tipo assim, eu olhava na televisão, aquelas Não mulheres... tinha academia lá perto? Não, Nem na cidade? era 32 quilômetros Dá vai correndo. no interior, estrada de chão batido. Então era um sonho, assim, eu pensava assim, nossa, eu quero mais na minha vida, eu quero conhecer o mundo, mas não sabia muito bem o que que era esse mundo, o que me reservava, né? Então fui indo de degrau em degrau, sempre fui muito inquieta, então eu pensava assim, bom, aqui onde eu tô já deu o limite, não dá para eu crescer mais, não dá para ter mais, então vou correr um pouquinho mais atrás, e assim, fui indo, assim, né? Fazendo faculdade, foi perrengue, assim. Nunca foi fácil, não é fácil ainda hoje, né, gente? Porque fazer faculdade com bolsa de Enem, não tinha, eu ganhava o meu primeiro emprego, foi uma fábrica de sapatos. Eu ganhava R$3,84. Por hora? Aham, Nossa. R$3,84 por hora. 13? 3. Nossa. O meu salário no mês era, deixa eu ver, 3,84 era R$310. Mas Quando você eu fez comecei a quanto tempo fazer isso aí? faculdade, em 2007. Não, mas aí acho que era um salário. Não, Não. faz 2007 não. Era bem baixo ainda. Era uma fábrica de Não, porque sapatos. a única vez que eu trabalhei registrada foi 3 meses no Bob's, né? Que eu trabalhei. E eu ganhava bicharia também, era 300 e pouco. É. Verdade. Eu nem sei que ano que foi também. Eu fico calculando hoje, eu vejo assim, caramba, né? Eu ganhava isso. Não, e se duvidasse a gente ainda comprava uma roupinha, pagava umas continhas. E... Não, eu pagava aluguel, que eu morava junto, né, com, tipo, uma república. Pagava aluguel, comida, os meus polígrafos da faculdade, que eu fiz faculdade de História, eu tinha que ler muita coisa. Então, eu gastava R$60 por mês de xerox, assim, de polígrafos. E a gente sobrevivia, assim. Então, foi perrengue. Você chegou a dar aula? Dei aula há 3 anos. Eu passei num concurso daí, né? Eu morei em Osório, fiz faculdade em Osório. E passei num concurso lá no interior de Mostardas, sabe? Mostardas conheço. Sei por Aí nome eu só. conheço. Aí eu passei num concurso lá e dei aula há 3 anos, de 5ª a 8ª série. Então, assim... E eu era prof conselheira da 8ª, então era uma prof legal, né? A conselheira sempre é legal. Por que história, Bru? Então, porque desde muito cedo eu sempre gostei, assim, de falar. E eu sempre fui muito envolvida, engajada em movimentos sociais. Tipo assim, os meus pais... Meu pai tinha 4ª série, minha mãe 5ª série. Mas eles sempre nos ensinaram a nos posicionar, sabe? Sempre nos ensinaram a falar o que a gente quer, a brigar pelo que a gente quer, sabe? Se posicionar com argumentação. Não tinham estudo, mas tinham isso, assim, de sabedoria de vida, sabe? Sim. E aí eu sempre fui muito engajada com isso, fazia redação, eu amava ler, gostava de estudar. E aí quando eu fiz a bolsa do Enem, quando eu fiz o ProUni na época, eu coloquei 5 opções totalmente distintas que eu gostava. História, nutrição, direito, educação física, Matemática. 5 coisas. E a que eu ganhei bolsa 100% foi a de história. E na época eu tinha, sei lá, 18 anos e como meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade, minha mãe falou, minha filha, vai, mesmo que talvez não seja o teu sonho, que tu trabalhe a vida inteira com história, com isso, sendo professora, mas tu vai estar em outro meio. Era uma preocupação muito grande da minha mãe, tipo assim, que a gente tivesse num meio que tivesse mais chance de conhecer outras pessoas, que tu tá estudando, tu tá desenvolvendo a tua mente. Aí eu me formei com 22 anos. Ela dizia, depois, se tu quiser fazer outra coisa, tu começa a trabalhar, daí tu paga uma outra faculdade, mas tu já vai estar nesse meio, né? E aí eu fiz história, me apaixonei, realmente gosto, né? Gostava de história.
Passei no concurso, comecei a dar aula. A função social de ser professor é incrível. Eu acredito que uma das poucas formas que existe de mudar o mundo é através da educação, mas não no currículo que nós temos hoje. Infelizmente não é como é geografia, história, como é ensinado. É estudando educação financeira, ensinando educação financeira na escola, é ensinando inteligência emocional. Tipo, a minha vida mudou muito desde que eu comecei a fazer cursos de alta performance. Tu imagina se eu tivesse começado a fazer isso lá atrás. Se eu tivesse tido a visão, todo mundo fala isso que é clichê, né? Se eu tivesse tido a visão que eu passei a ter depois de 25 anos, se eu tivesse lá atrás, na educação básica, lido alguns livros que eu tenho lido agora, né? Estudasse inteligência emocional, que é para tudo na nossa vida. Então, assim, acredito que numa diferenciação de currículo, a educação tem sim o poder de transformar, né? De tornar as pessoas melhores, né? Mas do jeito que eu vejo a educação, a gente cada vez perde mais em termos de valores, né? Em termos nessas questões, então Que o currículo atual você vê muito cara que fez administração trabalhando de Uber, né? Você muito vê gente de faculdade não fazendo o seu curso, não por ele não ser qualificado, mas por não ter vamos supor, o cara passa 4 anos na faculdade para ganhar R$ 1.500, entendeu? Eu acho errado isso aí, sei lá, é muito tempo perdido para você ganhar R$ 1.500, entendeu? É que, na verdade, o que diferencia, né? Hoje, o que é a minha percepção, né? O que diferencia uma pessoa da outra? Às vezes uma estudou menos do que a outra e se desenvolveu mais. São certas características, certas habilidades que aquela pessoa tem. Então, assim, o que o currículo tem que desenvolver? Não, e eu fazia isso na minha época. Só que, lógico, né? Eu tinha 23 anos quando eu comecei a dar aula. Eu tenho 33 agora. Então, eu mudei muito em 10 anos. Eu aprendi muito, tive muitas vivências, mas não é simplesmente decorar um texto. Eu não queria que meus alunos decorassem, mas eu queria que eles tivessem uma visão crítica daquilo, do porquê aconteceu aquilo. Entende? Se tu é um questionador, se tu é uma pessoa que questiona, se tu trabalha essa ideia na criança, de questionar, de querer entender o porquê, de querer mais, de desenvolver essas questões, isso sim faz a diferença, entende, Jota? Tipo, na escola, se tiver, que hoje está muito em alta a questão do empreendedorismo, né? Se tivesse uma disciplina dentro da escola que ensinasse isso, que ensinasse educação financeira desde cedo para a criança, atividades que desenvolvesse isso nela, não iam ter muito mais adultos com menor endividamento, com uma consciência diferente? Bem-sucedidos. Então, isso começa desde cedo. Então, por que a gente é tão... por que o Brasil está tão atrás? Porque nos outros países o ensino é muito melhor, é muito mais desenvolvido, né? Enfim, desenvolver essas habilidades para que a criança possa, mas daí também, assim, oficinas, workshops, para que ela se descubra, para que ela seja boa naquilo que ela já tem também, né? De certa forma, uma aptidão. Porque na escola nós tendemos a matar as crianças que são muito boas, matar no sentido de um aluno que fez tudo muito rápido, a gente obriga ele a ficar ali no ritmo dos outros, sabe? Tu fez tudo rápido, tu é inteligente. Eu ficava conversando, porque eu já estava cansada de ter feito aquilo ali. E, em vez de tu usar aquilo da criança e fazer com que ela voe, se desenvolva, a gente abafa ela. Porque não é culpa do professor, mas é que o sistema todo não permite, né? E uma escola pública que tem recursos muito precários, é difícil de fazer isso, né? É bem difícil. Eu já escutei, o colégio adventista, se eu não me engano, a partir do ensino médio, eles têm educação financeira, entendeu? Mas não é todo colégio que tem, entendeu? Então, são uma minoria que consegue ter esse acesso. E também só no ensino médio. E línguas, né? Várias outras disciplinas que eu acho que dá para ensinar, né, o que tem que se aprender, porque eu era muito ruim em matemática. E eu sempre dizia que eu só ia aprender aquelas malditas fórmulas quando eu entendesse para que eu ia usar aquilo. Vocês usam no dia a dia aquelas fórmulas que a gente aprendia?
Eu só aprendi a somar e é o que eu gosto. Mas transforma a matemática no que a gente vive hoje no dia a dia. Transforma o cálculo de juros numa realidade, sabe? Ensina a criança que quando ela crescer, ela vai pegar um cartão de crédito. Se ela gastar tudo no cartão de crédito, o absurdo que ela vai pagar. Ou se ela não se organizar financeiramente, que ela vai fazer um empréstimo, o tanto de juro que ela vai pagar. Se ela comprar uma casa parcelada, quanto ela vai estar pagando se ela pagou 200 mil? Ensina juros assim. Juros compostos. Todo quem investe sabe que se tu calcular ali investindo, quanto que o teu dinheiro vai se transformar em 5 anos em juros compostos. Ensina juros compostos dessa forma, mostrando para ela que ela pode transformar a vida dela se ela começar desde muito cedo juntando R$10 que seja, economizando da mesada dela, R$50. Eu acredito nisso, entende? Então, tudo acaba se resumindo nisso, no transformar. Desde a educação, tu transformar. A gente, quando vai comercializar um produto, nós nos diferenciamos quando nós vendemos aquilo de um jeito diferente, né? De uma forma que faça sentido e que realmente agregue, né? Que vai levar a algum lugar. Senão, não tem sentido. E vai continuar sendo assim, sem sentido, porque não educa para a vida, não ensina em algo que possa melhorar, né? Possa fazer a diferença na vida das pessoas e muito menos no desenvolvimento do país, né? Eu posso me candidatar já? Eu voto em você. Eu não voto, mas eu não voto, mas eu apoio e vou fazer a campanha. Mas isso que tu falou, Bru, é tudo, sabe? Tem muita diferença na educação que a gente tem hoje, mas infelizmente, Bru, isso é uma coisa que vem lá da raiz, entendeu? Então, a gente não é só questão de ter um ensino preparado para isso ou um professor preparado para isso. A gente não tem pessoas preparadas, a gente não tem um pai e uma mãe preparado, a gente não tem profissionais preparados. O Brasil não é preparado para isso, entendeu? Então a gente sempre vai patinando, entendeu? Então a criança, se não tiver um pai que queira fazer diferente, por exemplo, a tua mãe, Bru, nossa, meu Deus, uma mulher, um ser de luz, porque dentro do interior, a coisa mais difícil que tem é fazer o que ela fez. Ela se separar e criar as filhas pro mundo, entendeu? Ela tinha a percepção da vida que tu precisava sair dali. Que pra te ganhar o mundo, a filha dela precisava sair dali, entendeu? Então, são poucas pessoas como a tua mãe, entendeu? Que te trouxe... Eu quero que a realidade da minha filha seja diferente. Hoje a gente tá num mundo em que é mais do mesmo. Tu vai pra escola... Eu ia pra escola... boto meu filho em qualquer escola, vai pra escola. E a gente ainda é uma coisa que hoje a gente tava passando por isso, que a gente tá escolhendo a escola do João, né? Junto com a mãe do João também. Então, a gente tava vendo tudo isso, e a gente vai nas escolas, assim, e eu tô falando no geral aqui, não tô defendendo escola do município, ou escola estadual, ou escola particular. Hoje a gente foi em 2 escolas, particular e municipal, e a infraestrutura da particular era muito inferior do que a municipal, entendeu? Então, eu acho que é no geral, sabe? No geral, assim, infelizmente parece que o Brasil nisso ele se perdeu, entendeu? E quis se perder, na verdade, porque quanto menos educação a gente tiver, mais o Brasil vai continuando assim, e os mesmos ganhando sempre, e o restante do mesmo jeito. É que não é interessante que a população seja instruída, porque a gente é massa de manobra, né? A ignorância é interessante para algumas pessoas. É porque na real é o Porque seguinte... lá em cima é interessante. Na real é o seguinte, quem tem educação não vota em ladrão, entendeu? Aí a pessoa vai ter educação, mas já, peraí, mano, vou chegar aqui, eu vou votar em quem aqui, peraí. Aí ele vai escolher, aí questiona, entendeu? Mas não adianta. A gente sempre vai ser minoria. Sabe por quê? Aí tem aquela música, né, onde o rico fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Eles querem deixar isso aí, nunca vai deixar o pobre, entendeu, instruir. Quando era pra fazer hospital, fez estádio de futebol, entendeu? Aí veio o Covid e aí precisou de hospital, entendeu? E aí ninguém assume a culpa, vai falar que a culpa é do atual gestor, entendeu? Não. Bem que o atual gestor não vale nada também, mas tipo, você entendeu? Não, é um jogando pro outro e aí que fica, isso é a população, a população que sempre entendeu? Mas eu concordo com o que você falou, falta o investimento do Brasil. O Brasil, felizmente, é rico,
né? Rico, é um país rico de pessoas guerreiras, né? Porque a gente paga, acho que, o maior imposto do mundo, né? Aqui é o Brasil. A gente paga imposto pra caramba. E a gente tá vivendo. Até conversei com a Bruna esse dia. Você ir pra fora do país, trabalhar com o que for lá, entregando comida, você vai ganhar sua grana e fazer um dinheiro, pô, é da hora. Ah, consegui comprar um carro fora do país, comprando. Oh, beleza, ganhei dinheiro. Meu, legal isso aí, entendeu? Mas você trabalhar aqui no Brasil, conseguir pagar suas contas, seus impostos e ter um carro, meu, você é muito mais foda do que o cara que foi pra fora. Porque não é, porque É muito difícil. é difícil aqui, cara, difícil. Entendeu? Não. Pô, o outro lá falou, se deu bem, pô, beleza. Mas aqui, e se dá bem aqui, que aqui é a selva. Aqui a gente tá tendo as coisas. Lá as oportunidades são maiores. É difícil. Você passa frio, não sabe falar. Você é tratado como, vamos falar, clandestino, né? Sei lá. Daí é ruim, é complicado. A Bruna passou isso aí, né? Fora do país, muita coisa. Chuva, ninguém deixava ela entrar, essas coisas, né? Mas o Brasil, sabe? Então a gente, eu sou empreendedor, a Bruna é empreendedora, você é empreendedor. A gente chegamos em um nível, não chegamos no nosso máximo, entendeu? Não chegamos, eu não cheguei no meu máximo, acho que eu tenho muito para correr ainda. Mas a gente pensar assim, igual você está falando aí, a gente tem que juntar uma galera para pensar igual e fazer alguma coisa, não ser só pela gente, mas pro nosso país, entendeu? Eu tava vendo alguns, esses coaches, não é coach que chama, né, mas a gente vê que tem vários influencers e pessoas que hoje conseguem arrastar multidões que fazem esse trabalho, e eles mencionam, né, que depois de certo nível que tu chega, que tem certo momento, até certo momento da tua vida, tu até corre atrás de bens materiais, tem muitas coisas que tu quer atingir, mas depois de certo estágio que tu chega, que tu já conquistou algumas coisas, tudo que tu faz é para deixar algum bem para a humanidade, é para fazer com que faça sentido tudo aquilo, porque já não te agrada mais, tu já tem de certa forma tudo, né? Então que tu canalize essa tua energia para isso, fazer algum bem para geral, assim, né? Para a população. pra Aqui humanidade. mesmo, aqui, vou dar um exemplo pra galera, é o podcast aqui. O podcast que não percebeu ainda, todo mundo que veio aqui foi empreendedor, tá ligado? E aqui a ideia de trazer todo Uma mundo inspiração. pra cá, é pra inspirar a galera de casa, é pra galera aprender mais um pouco e ter vários temas, entendeu? É pod arte, eu acho que a história é arte, entendeu? Não, a gente aprender, a gente ter argumento. Até esse momento agora, eu não sei muita coisa sobre seguro, mas daqui a pouco a gente vai conversar e eu vou saber, entendeu? Não. Como já teve sexóloga, já teve pessoas ex-gordinha, né? Personal trainer, teve. E entre muitas outras pessoas que vão vir aqui. Então, a minha ideia aqui é o povo aprender, entendeu? É se inspirar, meu, entendeu? A Bruna vem lá do interior, lá do lugar que eu nem sei o nome que ele tem. Ronda Alta, né? Até ela lembra. Então, e hoje ela tá aqui, entendeu? Ela tá aqui, e ela fala, né? Não venci ainda, né? Tal, mas pra quem olha a Bruna, nossa, já tá, né? Corretor de seguros, pra mim já é, né? Não, eu vou levar a Bruna lá pra galera ver quem, né? Já até vou dar um exemplo bem pequeno, assim. Que nem eu costumo dizer, perto de tudo que eu quero ter na minha vida, assim, não se trata só de bens materiais. Eu sou muito inquieta, nunca sei o suficiente. Eu tô sempre buscando, eu leio, tu vê, né? Tu me acompanha. Todo dia eu leio, tipo, tô buscando sempre fazer cursos. Eu nunca estou satisfeita, eu sou inquieta, eu quero sempre saber mais. E muitas coisas eu quero ter, viajar pelo mundo, enfim. Então, perto do que eu já tive na minha vida, eu tenho muito, eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz. Mas perto de tudo que eu quero ter, quero ser, quero aprender, eu tenho nada, entende? Então é uma constante busca, sabe? Para ser um ser humano melhor, enfim, para poder inspirar outras pessoas. As pessoas que estão próximas, não é nem uma ambição assim, quero influenciar e inspirar milhões de pessoas. Mas se a gente consegue fazer a diferença para as pessoas próximas da nossa vida, já é uma baita diferença, sabe? A gente consegue inspirar pessoas próximas de nós através disso. Do exemplo, dentro da minha família, eu sou uma das poucas que fiz faculdade.
né? Que consegui fazer faculdade. E hoje sobreviver, 3 anos atrás, 4 anos atrás, antes de abrir a empresa, que faz 3 anos que eu abri a empresa, eu fiz um curso, né, um treinamento, onde tu tinha que escrever uma carta falando coisas que como tu te via um ano depois. E uma das coisas que eu escrevi é que eu gostaria de ter um sofá na minha casa, porque eu não tinha um sofá. Eu morava num JK e eu não tinha um sofá na minha casa, um sofá super confortável. Tipo, hoje eu não moro numa casa super confortável, que tem terraço, que tem 2 sofás, sabe? Então, assim, eu comparada comigo mesmo. Então, eu comparada comigo mesmo, eu adquiri muito, eu conquistei muitas coisas. Manter uma empresa, sobreviver a ter uma empresa, 3 anos, né, vencendo ano a ano, mês a mês, isso já é uma vitória, já é ter muito, né? Mas é pouco perto do que tudo que ainda pode construir. Então, eu sempre busquei me comparar comigo mesmo. E se eu olho para trás, não muito tempo atrás, hoje eu saio para jantar muito, eu fico muito feliz e eu agradeço sempre, toda hora, porque eu sei que eu ganhava um salário quando eu vim para Porto Alegre trabalhando como corretora, trabalhando em uma outra corretora, que eu ganhava R$ 1.200 e eu tinha que pagar aluguel, pagar tudo, e eu não conseguia sair para jantar. Eu contava o dinheiro para ir no supermercado, tipo assim, era X valor e tu tinha que sempre deixar coisas no carrinho. Então hoje tu ter condições de sair para jantar, fazer uma coisa mais que muitas pessoas não podem fazer isso, porque elas mal conseguem sobreviver, já é uma grande vitória, sabe? Tipo, eu posto as coisas, às vezes, eu vou fazer uma viagem, não é uma grande viagem, não é porque os outros estão postando que tá super normal, que estão nas Maldivas, que eu vou normalizar cada vitóriazinha que eu tenho, sabe? Cada viagenzinha que eu consigo fazer. Cada coisa, porque só eu sei que eu não podia fazer isso durante muito tempo. Era muito apertado, sabe? Era sobreviver, pagar aluguel, fazer faculdade. Não era fácil, sabe? Então, eu valorizo cada coisinha, o fato de manter a empresa, de sempre no momento que foi mais difícil aguentar mais um pouquinho. Porque o resultado vem quando tu tá prestes a desistir, tu não desiste. Foi ali que os resultados começaram a vir. Tipo, empreendendo com seguros, eu já tive um momento de pensar assim, não parece, né? Tu me acompanha há 3 anos, escritório top, tudo 1000 maravilhas, mas já tive os meses que eu não tive dinheiro para pagar o aluguel, que faltou dinheiro para mim, eu paguei todas as contas da empresa, mas faltou dinheiro para mim. E lá no início, quando eu comecei, eu não tinha a visão que eu tenho, eu não tinha uma mente de empreendedora. O que eu ganhava, eu gastava. Eu achava que eu ainda não ia ganhar aquele salário todo mês. Imaginando que assim, eu não fechei, mas vou fechar. Tô com um monte de cotação, vou fechar. E aí tu vai apanhando, até que ou tu aprende ou tu quebra, né? Quebra primeiro. No meu caso, tu quebra e depois aprende. Mas sempre era assim, não tem outra opção. É fazer dar certo ou fazer dar certo. Porque se eu tô indo aqui há 1 ano, 2 anos construindo, se eu desistir disso aqui e começar em outra coisa do zero, eu vou ter que começar tudo de novo. E vou demandar o mesmo esforço. Só que daí eu vou começar mais atrasado ainda. Então, é melhor eu insistir se tu entende que tem um negócio que é promissor, que pode dar resultado, depende de tempo, né? De energia. Aguenta, investe, acredita mais um pouco, mesmo quando tu tem vontade de desistir. Mesmo quando tu pensa assim, não aguento mais. E sempre foi assim, Deus sempre me mostrou. Quando eu pensava que não aguentava mais, que não ia mais dar, eu aguentava mais um pouquinho e aí tudo dava certo. Tudo brilhava, sabe? Então, assim, a gente vive numa geração, já que para falar de empreendedorismo, que é tudo muito imediato. Se a pessoa não se torna milionária até os 30, é frustração, né? Só que ao longo, né, dessa trajetória, desse mundo de negócios, né, que já faz 6 anos que eu tô nesse meio, apareceram muitas cotações, muitos negócios que parecia, nossa, eu vou ganhar uma bolada agora. Nossa, tu pensa, agora sim.
e não dava. Daí tu te frustra. E daí, com o tempo, tu entende, amadurece e vê que não existe nada mais sólido do que tu fazendo de pouquinho em pouquinho. E guardando, e te organizando, e construindo, e adquirindo um cliente aqui, um outro ali. Porque isso é o que vai manter. Às vezes, um grande, tu perde aquilo ali, acabou tudo. Mas se tu tem muitos pequenos, se tu perder um, não vai abalar o teu negócio, sabe? Não, é absurdo que eu mudei em questão assim de 2 anos, porque antes eu pensava, quero viver tudo que há para viver enquanto eu sou jovem, enquanto eu sou nova, sou bonita. Não, e daí agora eu entendi, depois de quase me ralar, de quase perder o meu negócio, de quase ter que abrir mão disso, porque eu vi assim, não anda, de entender que é devagar, para dar resultado. Que é hoje que eu quero trabalhar muito para lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, eu ficar tranquila. Que eu não quero passar esses perrengues quando eu tiver mais velha. Se já é difícil enquanto a gente é jovem, imagina quando a gente é mais velho. E que tá tudo bem, eu não preciso ser milionária até os 30, eu já passei, né? Eu tô com 33. Porque o que importa é esse famoso caminho, sabe? É essa trajetória. É curtir isso, sabe? O que é eu chegar lá? É ser feliz enquanto eu tô fazendo, enquanto eu tô trabalhando. Tipo, isso pra mim hoje tá aqui é muito sinônimo de, tipo assim, é uma alegria imensa. Porque é reconhecimento, entende? É ver que toda a minha trajetória, tudo que eu fiz e que eu morro de orgulho, não é em vão, sabe? Então, assim, nem todo o dinheiro do mundo pode pagar isso. Tu ter a oportunidade de servir de inspiração. Tu ser vista. O fato de vocês me convidar é uma coisa incrível. Entre tantos que existem, vocês viram algo especial em mim para estar aqui, para falar, né, para essas pessoas. Então, eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque eu sofri muito julgamento. As pessoas julgam pra caramba. Sim. Elas olham e não sabem a missa metade que a gente passa. E julgam e desistem também, né? Às vezes olham, desistem. Ou quando tu tá alcançando algo, elas querem ter alcançado aquilo, mas não olham nada do que tu passou. Nada do que construiu. Parece que é da noite pro dia. Mas não é da noite pro dia. Leva tempo. Na real, também você falou que é para você satisfatório você vir aqui, convidado. Pra gente também é satisfatório você aceitar o convite também, né? E vir, não, bacana o podcast. E vir, na minha opinião, assim também, tá? Fico feliz. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você. Você se acha uma pessoa ambiciosa? Sou. Não, porque eu sou ambicioso, eu sou um cara ambicioso. Sou muito ambiciosa. Tenho muitas ambições na minha vida, não só relacionadas a mim, mas eu quero poder muito realizar o sonho, proporcionar coisas para minha família, sabe? Poder realizar o sonho deles também. Quero fazer muita coisa, viajar pelo mundo. Lógico, eu tenho muita ambição de bens materiais, ainda não tenho tudo, que nem eu falei. Tô sempre querendo mais, empresa, crescer, expandir a empresa, né? Isso move a gente. A ambição na medida certa é ótimo. Na verdade, é o que nos impulsiona pra frente. Mas na real, assim, eu tenho ambição, eu sou um cara ambicioso. Mas eu levo ambição em negócio de energia. Tipo assim, eu sou um cara focado. Eu pego aquilo lá e falo, eu vou aquilo, eu quero aquilo. E eu conquisto. Mas por causa dessa ambição, dessa energia focada toda naquilo. Acho que todo mundo tem que ser assim, né? Ninguém pode falar assim, eu quero um emprego e ficar em casa. Não, tem que sair correndo, tem que ir atrás, né? Entregar o currículo, né? A Bruna aqui é o resultado da minha ambição, né? Ela me deu um fórum uma vez e hoje eu falei, filha desgraçada, eu vou pegar você e vai morar comigo. Aí hoje tá aqui, casou, entendeu? Entendeu? E isso aí é castigo dela, mas pra mim é uma vitória. Não, mas é verdade, eu sou assim, entendeu? Estamos, acho que no 18º, esse aqui eu acho que é o 18º isso aqui vai ser, né? E eu tinha uma ambição
lá no começo, eu já conquistei essa ambição, né? Já vai sair um vídeo, né, dessa ambição, essa conquista minha, né? Mas é porque é foco, né, meu? Você tá correndo atrás, você que lá, sabe? De vez em quando a Bruna acorda, eu tô aqui no telefone aqui, eu sei, o que tá fazendo? Eu tô trabalhando, tô correndo atrás. Mas eu sou assim, né? É cabelo caindo, é ruga aparecendo, sabe? Mas eu sou assim, sabe? E aí, tipo, você vê as pessoas novas e você quer que a pessoa nova seja igual a você, sabe? Aí vai uma pessoa nova com talento, vamos falar isso. Você quer que a pessoa nova seja igual a você. Mas, meu, ela vai ter que passar mesmo você explicando, ela vai ter que passar pelas mesmas dores de cabeça que você teve, pelas mesmas quedas, vai ter que aprender com os erros delas. Entendeu? Entendeu? Sim. Pra acontecer isso aí. Infelizmente, eu falo assim, todos os momentos difíceis que eu passei na minha vida foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Então, às vezes a gente quer, que nem eu falei, questão da minha irmã, ou até mesmo dos meus sobrinhos, do João, a gente quer proteger eles, mas é o que faz a pessoa crescer, é o que faz ela se tornar melhor, se tornar um adulto melhor, se tornar um adulto que vai querer atrás, que vai querer trabalhar, que vai querer correr atrás das coisas. É isso, é passando por alguns perrengues, né? É que todo mundo passa, né? Hoje, quando eu falo, eu tive momentos desafiadores, mas eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que têm momentos muito mais desafiadores, histórias assim que a gente nem imagina, né? Mas o que diferencia uma pessoa da outra é isso, é o que a gente faz com essas coisas que aconteceram, né? Eu e a minha irmã, a gente foi criada da mesma forma, mas a gente teve posturas diferentes em relação, por exemplo, à separação dos nossos pais, e isso impactou de uma forma diferente na vida dela. Então, cada pessoa reage de um jeito diferente, né? Não tem muito o que fazer, mas eu também falo isso, assim, quando eu falo dos momentos da minha vida, eu sou muito grata. Se não fossem eles, eu não seria quem eu sou, sabe? Eu só sou quem eu sou graças a tudo isso, assim. Então, não tiraria isso da minha vida. Às vezes eu tô brincando lá com o Jonathan, eu falo, cara, o que eu ia ser? Eu ia ser talvez, sem serventia na vida se eu tivesse tudo, se tivesse um pai milionário que me desse tudo. Ou talvez não, talvez eu tivesse uma boa educação e eu estivesse fazendo algo muito legal para o mundo, enfim, querendo crescer mais, desenvolver mais. Mas às vezes eu olho, que ambição eu teria, que motivação eu teria, né, para fazer isso. Disciplina e foco. Qual que seria? Às vezes eu tenho a curiosidade de saber, assim, de conversar com uma pessoa que tem tudo ou que nasceu numa empresa, numa família que realmente não tem nada de preocupação, zero, que sabe que tem tudo, absolutamente tudo na vida e nunca vai faltar. O que motiva? O que faz ela levantar da cama todo dia? Eu acho que aí vem a falta de motivação por ter tudo, entendeu? Que tem várias pessoas assim que a gente conhece, que eu conheço, que são pessoas que têm tudo, entendeu? São pessoas que realmente não precisam fazer nada. Ela já, o pai, ou a mãe, ou a família em si já vem de um berço, né, de ouro, como se diz. E são pessoas que eu olho assim e não tem ambição, não tem motivação, tudo tá bom, entendeu? Então, Mas eu conheço pessoas também, uma pessoa em particular mesmo, eu não vou citar o nome dele aqui, mas, pô, o cara nasceu no berço de ouro também. Sim. Tem tudo também, mas o cara, ele seguiu outro caminho dele e ele é um cara focado naquilo. Ele acorda cedo, faz as coisas dele, entendeu? Ele na coisa, aí já ouvi muita gente falar, pô, mas tem tudo, não precisa nem fazer isso, mas ele tá naquilo. Ele foi um caminho. Então, negócio você falou de personalidade da pessoa, entendeu? Da pessoa, não adianta. E ela ser, na verdade, a educação, eu acho. Entendeu? A educação, porque que nem voltamos na educação, porque uma pessoa que nem essa, entendeu? Teve a estrutura desde cedo, entendeu? Então, desde cedo já teve alguém para cuidar do emocional e dizer, tem tudo, mas você tem que correr atrás. Então, isso fez diferença. No caso, assim, isso fez toda a diferença, entendeu? Agora, se é uma pessoa que só vai sendo levada a banho-maria, vai crescendo com tudo, e a banho-maria ali, com nada, se torna uma pessoa que não tem por que correr na vida, pra nada. Mas a gente tá aqui falar aqui dos que correm. Os que não correm, eu não vou alcançar ele, né? Eu nunca vou alcançar ele e também nunca vou querer passar com ele nada. Mas vamos lá, tá? Vamos questão da empresa. Da empresa dela, né? Calonigo, corretora de seguro.
primeiro, falar em seguro, quando começou na profissão, né? E como foi, assim, a sua primeira conquista, viu? É, Então, eu comecei na profissão faz 6 anos, quase 7 anos, né? Que foi quando eu larguei lá o concurso público e vim para Porto Alegre. Aí, inicialmente, eu trabalhei numa outra empresa e depois eu ingressei nessa empresa de seguros, que é uma corretora de seguros, que ela é bem famosa, assim, né? A nível Brasil. Comecei a trabalhar lá na área comercial e aí eu ingressei nesse mundo, assim, não conhecia nada sobre seguros, que todo mundo, puxa, saiu de professora de história para seguros. Inicialmente, o que me chamou a atenção foi a questão do quanto dava para ganhar, assim, porque tinha um conhecido meu que na época que eu dava aula eu acordava todo dia de madrugada, eu tinha que andar 3 horas até a escola, né? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E o cara me conhecia, ele falou, Bruna, tu tinha que vender seguros. Seguro dá uma boa comissão e tu é muito determinada, tem que ser muito determinada para vender seguros. Ah, tem uma guria que viaja longe, é esforçada para dar aula, porque vender seguro não é fácil. Ninguém acorda e diz, nossa, Bruna, me dá 3 seguros hoje. Tô louca para comprar um seguro de vida. é que nem vender uma casa, né? Imaginei assim, nossa, que vontade. Que nem quando eu falo, dou uma baita explicação do seguro. Ninguém diz assim para mim, claro, me dá um desse aí, quero contratar agora. As pessoas ainda assim pensam, ainda, né, deixa para depois. E aí tá, gostei que ele falou que dava para ganhar bem. Eu falei, eu acho que é nisso aí mesmo, então, que eu tenho que trabalhar. Mas aí passou um tempo, paciência, vim para Porto Alegre, trabalhei numa outra empresa, e aí surgiu uma vaga nessa empresa que ele trabalhava. E aí ele lembrou de mim, eu falei, tá, vou fazer uma entrevista. Não sabia nada de seguro, mas conversei lá com o dono da empresa e falei para ele que eu queria trabalhar com aquilo, que eu ia aprender e que na minha vida eu queria algo assim, né? Tipo, que eu ia conseguir. Mostrei lá que eu ia conseguir e me contrataram. Aí passei um perrengão lá no início, mas daí comecei a ter resultado. E assim, é um marco isso para mim, porque quando eu vim morar para Porto Alegre, que eu falei para vocês, ganhava pouco, tinha que gastar com gasolina. E tem um episódio em si que aconteceu quando eu trabalhava lá, que eu fiquei 1 ano e eu não vendia nada. Eles me pagavam esse salário e chegou uma hora que ele falou assim, olha só, era mais ou menos julho. Tu tem até setembro para dar resultado, senão eu não consigo mais te segurar aqui. Não tenho mais o que fazer. E eu já vinha fazendo um baita trabalho, e chegava assim, dia 15 mais ou menos, gente, eu não tinha mais dinheiro. Teve uma vez que eu cheguei assim, ó, sentei no vaso lá, fui pro banheiro no vaso da empresa e comecei a chorar, chorava, porque era muito desafiador, uma pressão absurda, não fazia dinheiro, chegava dia 15 e não tinha mais dinheiro, sabe? Tipo assim, ir no supermercado, tinha que comer assim, super restritivo. E aí eu falei, não, mas não posso desistir, porque a promessa de comissão era muito boa. Se eu fechasse um negócio muito bom, era o dinheiro muito mais do que eu ganharia um ano inteiro dando aula, sabe? Porque quando tu tem um salário fixo, e isso me fascina em empreender, pode me oferecer um salário fixo astronômico, mas para mim a chance de fechar um negócio que depende de mim, só depende de mim conseguir aquilo, não só de mim, mas boa parte de mim, que eu tenha a chance de ganhar muito, isso me motiva. Quem tem essa visão de empreendedora, a chance, a oportunidade é o que faz o teu olho brilhar. Diferente de quando tu tá em algo certo, que vai ser sempre aquilo ali. Para mim, a oportunidade fazia o olho brilhar. E na época, tipo assim, eles faziam um cálculo muito bonito, era maravilhoso, assim, tu via, dava pra ganhar muito dinheiro. E aí aquilo eu pensava, não, mas eu tenho que aguentar mais um pouco, eu tenho que aguentar, porque se eu fechar um negócio vai me salvar. E eu fechei aquele negócio que eu precisava. Na época ia dar uns 100 mil de comissão. Eles me roubaram, meteram a mão assim, porque na hora de me pagar disseram que o cálculo estava errado. Não era aquilo, eu não tinha entendido muito bem. Mas igual, para a época, 3 anos, 4 anos e pouco, 5, eu ganhei 43 mil. Imagina que com o salário de professor eu ganhava 2 mil por mês. Então, tipo, aquilo me deu um fôlego. Aí eu fechei um baita negócio. Eu fiquei com o peitinho inflado. Eu cheguei lá e, olha só, tudo bem, vocês não vão me pagar o que vocês iam me pagar, mas eu quero um aumento. Porque com isso que eu tô ganhando, eu não consigo sobreviver. Aí eles dobraram meu salário, consegui aquela comissão e foi indo. E daí,
Aí, assim, ó, quando tu vê que tu tem chance de ganhar e tu já tem uma visão, assim, tu pensa, tô trabalhando para os outros, um negócio que eu posso fazer para mim, né? Aí eu pensei, vou fazer uma pós, fiz uma pós em gestão de empresas, pensando que quando eu terminasse aquela pós eu ia com o objetivo de abrir minha empresa. E terminei a pós e logo em seguida eu tinha fechado 3 anos na outra empresa, acabou que eu abri a minha empresa junto com outro sócio. Só que, gente, mesmo com a pós, eu não estava nada preparada. Real, que hoje eu posso dizer que eu não fazia a mínima ideia do que ia empreender. A mínima ideia. Tanto que eu falei para vocês, assim, ó, administrar, pensar que tu tem que ter um dinheirinho, que tu tem que ter um... Porque, assim, no início é muito incerto. É muito incerto. Enquanto tu não tem uma carteira, é complexo. Então, faz 3 anos, né, e decidi me aventurar, né, abrir minha empresa. Eu tinha um sócio na época, depois a gente é um pouco diferente, assim, acabou que na pandemia, ano passado, a gente se apartou, né. E aí comecei a trilhar o meu caminho, né. No início, antes eu tinha um grande nome por trás, e eu sabia disso, que a diferença era ok que eu fazia a mesma coisa que eu fazia para ele, só que antes eu tinha um grande nome por trás. A partir do momento que eu passei a fazer sozinho, quem é Calônego, corretora de seguros, né? Quem é? É o meu nome que tá aí, né? Não sou ninguém ainda, não conheço ninguém. Mas eu pensava a longo prazo. Agora, no início, é difícil. Mas lá na frente, eu posso ganhar muito mais, posso ter muito mais resultado. E o que mais me pegava assim, na questão de trabalhar para mim é que eu sempre quis imprimir muito as minhas características. Assim. Eu tenho um jeito particular, é a minha identidade. E lá na empresa eu não podia falar. Tipo assim, uma coisa que trouxe muito resultado, e até uma dica para a galera, assim, é se posicionar. Eu vou dizer para você assim, não é que eu feche muito seguro hoje me posicionando na internet, falando, mas eu me tornei uma autoridade, digamos, né? As pessoas me veem como alguém que entende de seguros. A partir do momento que eu falo todo dia sobre seguros, quando tu pensar em seguro, tu tem que lembrar de mim, senão não estou fazendo um bom trabalho, né? Exato. E o que para mim é sinônimo de ser referência? Eu perguntei essa semana. Para mim, realizar o meu sonho é para que a pessoa, o dia que ela pensar em seguro, ela lembrou de mim. Se isso acontecer, eu tô fazendo um bom trabalho. Tá ok, entende? Porque ela pode não precisar todo dia e não ter vontade de contratar um seguro todo dia. Mas o dia que ela precisar, ela tem que lembrar de mim. Isso me diferencia dos outros. E quem não é visto, não é lembrado. Verdade. Né? E a partir do momento, muito pela questão assim, eu comecei a gravar vídeos e falar dos seguros também, porque quando tu vai contratar, tu vai preferir contratar de uma pessoa que tu nunca viu falar, que tu não sabe se ela entende daquilo, ou que aparentemente ela é só mais uma corretora, ou de alguém que tu vê ela fala sempre, que ela cita casos, que ela dá exemplo, que ela conta o que acontece, ela vai te passar, quem vai te passar mais confiança? Tu vai pensar que quem é o corretor que está mais preparado para te atender? É aquele que fala e te mostra que ele sabe, ou aquele que não fala nada e tu não sabe se ele sabe ou se ele não sabe? Então, isso fez com que as pessoas parassem um pouco de me ver só como um rosto e um corpo e vissem a profissional Bruna, né? Uma pessoa mais técnica, que entende. Então, isso fez total diferença para todo o resto, né? Porque no início nem os teus amigos compram de ti. O Jota tá comigo desde o início. Faz 3 anos quase que tu tem seguro. 3 anos tô pagando seguro aí? Faz uns 2 anos e pouco, assim. Faz bastante tempo. Então, assim, mas no início, não sei se vocês passam por essa dificuldade, mas às vezes a maior provação é mais difícil tu mostrar pros teus amigos, pras pessoas que convivem contigo. E principalmente, assim, pessoas que convivem, que te viam em festa, ou que te viam em outros ambientes e não estavam acostumados a te ver como aquela figura ali, né? Como aquele profissional. Então, eu tive que fazer uma mudança geral, assim. Eu sempre procuro fazer as coisas com os meus clientes, sabe? Quem é meu cliente? Aquela maçonaria nossa ali, sabe? Todo mundo ali. Mas ele tem que ser algo que
que vale a pena. Não é porque eu não vou comprar com aquele Só se porque é amigo. que é amigo. Não, jamais. Se outra pessoa me sabe vender o produto melhor, eu vou comprar dela. Entendeu? É assim. É até bom a gente falar do seguro que eu tenho, que é o DIT, né? Isso. Porque o DIT, a gente que é autônomo, meu, é uma maravilha, né? Você pode até explicar pro pessoal de casa aí melhor, porque, assim, quando a Bruna me vendeu o DIT, eu falei, nossa, muito melhor do que pagar INSS. Se eu vou pagar INSS, se quebrar o braço, eu vou receber um salário. Pô, um salário, pensão do João, tô ferrado, vou preso, eu morro de fome. Não, mas assim, entendeu? Então eu pago o DIT, né, eu pago um X por mês e tal, e você pode pagar o quanto você quiser do DIT, né? É de acordo com a renda. Com a renda, né? Que o DIT é diária de incapacidade temporária. Então, para quem é autônomo ou profissional liberal que depende da sua força de trabalho para ter um salário, né, para ganhar algo, por exemplo, o Jota, se ele ficar doente, se ele quebrar um braço, uma perna, qualquer coisa que impeça ele de trabalhar, ele não ganha, né? Se ele não trabalhar, ele não ganha. Então, é calculado, esse seguro é uma cobertura que é calculado quanto que equivale ao teu dia de trabalho. Então, se tu ganha, sei lá, R$3.000, né? A gente vai dividir por 30 dias e vai ver quanto é o valor de dia, né? Que ele ganharia por dia, que é R$100. Então, a gente vai contratar com base no quanto a pessoa ganha. O limite de cobertura é até 30 e poucos mil reais por mês. Então, claro que depois tu tem que comprovar ali a movimentação através de extratos bancários e tal, que tu ganha isso. Mas se tu ficar afastado, tu pode ficar afastado a partir do 11º dia até 1 ano. Então, assim, puxa, fiquei 90 dias, quebrei um braço, fiquei 90 dias fora do meu trabalho. Então, se tu ganha R$100 por dia, tu vai ganhar 90 vezes o 100. Eu calculei 9 mil reais. Então, tu vai ganhar esses 9 mil reais. Tu vai poder te recuperar, tu vai ficar em casa, poder ficar tranquilo e saber que tu tem uma renda, né? Então, hoje eu trabalho muito com o público cabeleireiro, né? Esse público da beleza. Hoje todas são minhas clientes, né? A minha extensionista de cílios, a minha cabeleireira, a menina que faz a minha unha, o Jota, né? Eu tenho inúmeros aí segurados. Então, porque realmente, quando eu chego, eu falo, porque são meus amigos também, né? E eu quero que essa pessoa, se um dia ela precisar, ela tenha esse amparo, sabe? Então, que nem eu cheguei aqui conversando, eu nem lembro como que a gente entrou no assunto, eu falei pra ele, ele falou, nossa, esse negócio é muito bom. Tá na tua, Assim, você falou... super consciente, porque realmente, quando eu vejo assim, a pessoa é autônoma, eu falo, tu tem que ter esse seguro aqui, ó. Preciso te falar desse seguro, porque tu precisa ter, não tem como não ter. Porque pra mim isso é tão... Não é só porque eu quero vender e ganhar dinheiro, mas é porque, cara, é um produto maravilhoso. Se tu é autônomo e se tu ficar sem trabalhar, tu não ganha, né? Até o nosso câmera. É verdade. Imagina você quebrar o braço aí e não poder vir aqui fazer. Já aconteceu alguma vez na tua vida de tu não poder trabalhar, de tu ter que ficar afastado? Esse final de semana eu quase tive que ir, porque eu tive reação da vacina. E eu tive que ir trabalhar porque não tinha quem ir no meu lugar. E aí também eu não podia deixar o outro cara na mão. E eu tenho um problema nas costas, tem meses que eu tô muito atacado, assim, e é quando eu sair de casa. Ó, imagina. Não, mas você tá velho também, já também. É outra coisa. 2 anos, careca, vai. Eu tive uma cliente agora há pouco, que ela é cabeleireira, ela recebeu 6 mil de indenização, porque ela ficou 30 dias afastada. 30 dias. Ele tem uma franquia, tá? Então nesse teu caso não iria dar para acionar, porque é 10 dias que tu paga de franquia, porque ele é um seguro para te resguardar realmente em casos que tu vai ter uma dificuldade financeira, que tu vai ficar um bom tempo afastado, né? Então, assim, tive uma dor de barriga, vou ficar afastado? Não, né? É um seguro para, por exemplo, a partir de 10 dias, tu pode ficar até 1 ano afastado. Pode te dar alguma doença que tu tem que te tratar, que tu tem que ficar quase 1 ano afastado. Então, tu vai receber durante todo esse 1 ano esse valor. Lógico, né? Mediante a apresentação de laudos, exames, né? Tudo tem que ser comprovado. Vai falar assim, eu tô com a tendinite aqui. Não dá. Mas tudo comprovado funciona. Então, essa cabeleireira, até fiz uma live com ela, ela recebeu 6 mil porque ela teve um problema de pressão lá, pulmonar, se não me engano. Pressão intracraniana, alguma coisa assim. Enfim, ela ficou 1 semana internada e o resto ficou em casa. Mas ela conseguiu se recuperar.
Ela falou, nossa, Bruna, esse dinheiro chegou em ótima hora, me salvou, realmente fez a diferença, porque o que eu ia fazer E ela não se eu não trabalhasse? E é sempre assim, né, Não. Bru? Eu acho que a questão do seguro, de tu ter essa proteção, é porque tu nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa. Não. Entendeu? E a gente tá sujeito a tudo. Entendeu? Então tu nunca sabe. Então tu ficar resguardado, tu sentir assim, não, se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que eu vou ter um salário, vai entrar alguma coisinha, eu não vou ficar, né? Porque a gente que tem empresa, assim, que é empreendedor, nossa, é o medo de todo mundo. Mas nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo tem essa informação. O Jota aqui, eu sempre vejo o Jota falando, explicando, não, vamos fazer pro pessoal. Mas nem todo mundo tem essa informação, realmente. E assim, hoje, infelizmente, a gente prefere dizer que pagar R$50 num mês num seguro é caro, mas a gente vai lá no super e gasta, sei lá, R$50 em bolachinhas, salgadinhos, ou a gente gasta um Mac que a gente pede, ou a gente vai lá e compra um fardinho de cerveja, hoje R$50 é nada praticamente. Por exemplo, a minha irmã paga R$40 no DIT, que ela é cozinheira. Tem a minha extensionista lá, paga R$60 para ter 6 mil de cobertura no mês. Então, assim, o que tu faz com R$60? Então, assim, a gente deixa. Quanto que é o meu? Não lembro que eu pago 90? É que depende da profissão. Eu não lembro quanto é a cobertura, mas é que depende muito da idade, da a idade profissão. não, eu sou novinho, mas vou ter que comentar ali. Depende da idade, da profissão, né? Qualificação de risco, tem algumas profissões que tem mais risco, da renda que tá ali, aí é de acordo com isso que é o custo do seguro, mas... Pra mim é bom, eu sou novo, não trabalho com nada arriscado. Ele já vai contratar, ele gostou? Vai fazer uma filmagem numa pedra, subir lá em cima e cair lá de cima. Eu tenho medo de altura, não faço coisa arriscada. Tá bom, mas vai contratar aí, já chama ela depois lá e já manda os dados ali. Ô Bruno, mas assim, esse seguro de muitas pessoas não conhecem. Muitas, eu também era leigo, hoje eu tenho, eu indico pra galera que eu sei, né? Não precisei ter hoje, não quero, tá? Mas eu vou pagar porque no dia de amanhã, né, pertence a Deus. Mas qual seguro, assim, outro seguro que a galera é leiga, que não sabe que tem, porque tem seguro pra tudo, né? Eu posso fazer um seguro. Uma vez eu vi falando seguro de, tipo... Tem uma coisa relacionada ao Covid agora, que antes não tinha, né? Mas agora que surgiu o Covid, surgiu alguma coisa, tipo assim, a pessoa se resguardar do Covid futuramente, vai ter outra... Tem o seguro de vida tradicional, né, Jota? Antigamente, em todos os seguros é risco excluído pandemias, né? Epidemias e pandemias. Mas, agora, após o Covid, né, as seguradoras tem algumas que não, mas a maioria incluiu o Covid, né? Então, hoje tem sim o seguro de vida caso aconteça alguma coisa e, inclusive, aumentou muito a contratação. Essa minha cliente, a Patrícia, ela disse que ficou sabendo do DIT, né? Ela contratou não só o DIT, o seguro de vida completo, por conta da pandemia, porque ela disse que uma pessoa muito próxima dela faleceu e a família ficou sem nada. Então, isso deu um estalo nela para, tipo assim, puxa, eu não quero que aconteça algo comigo e eu não deixe nada para minha família. Eu quero que a minha família, ela tem filho pequeno, que a minha família possa ter, né, tenha condições, tenha uma indenização. Então, ela foi atrás por conta disso, mas ela disse que ficou sabendo do DIT nos meus vídeos. Então, assim, tem pro Covid a questão do seguro de vida, né? Que as pessoas passaram a ter... Caso eu morrer. E se ficar doente no hospital 3 meses lá? Aí temos o DIT. Daí tem o DIT. Tem que pagar 2 seguros, o de vida e o DIT. Mas é que tu já tem o de vida, no teu, tu já tem o de vida junto. No DIT porque já? O DIT é uma cobertura dentro do seguro de vida. Eu não consigo contratar só o DIT. Hoje. Tá. Eu não sabia, tem tá o vendo? seguro... Tô pagando. Puxa vida, Jota! Eu te falei. Com certeza, Bruno, tu falou, porque o Jota não Como a senhora falou, mas eu confio tanto no trabalho dela que eu... Tá bom, vamos lá, assumir já tá. Mas assim, não, é dúvida também. Eu tô tirando uma dúvida que o povo pode ter. Claro, pode perguntar. Tô fingindo aqui, eu sei de tudo. Mas assim, é que hoje existem mais de 120 produtos dentro de seguro, né? Tem muito seguro. Tem seguro fiança locatícia, não sei se vocês conhecem, aquele seguro que em vez de tu precisar de um fiador ou de ter um calção, tu contrata um seguro. Então, a seguradora assume esse papel de fiador. Ele é bem comum, né? Nas imobiliárias se pede, mas muitas pessoas não conhecem. Aí eu pago pra ele.
tu paga esse valor de seguro em vez de tu pagar o calção ou de arranjar um fiador, né? A diferença é, às vezes tu vai pagar o valor de um aluguel de seguro, mas a diferença é que tu vai pagar diluído, em 12 parcelas, por exemplo, de 100 e poucos, 200, depende do valor do teu aluguel, diferente de um calção, que muitas vezes impossibilita a pessoa de conseguir alugar, porque ela precisa ter o valor de 3 aluguéis. Então, às vezes, a pessoa não tem esse dinheiro, ela já está se mudando, gastando com outras coisas. Então, pagar uma parcelinha pequena dentro do valor do seguro, já junto com o valor do aluguel, já para ela ficar mais viável, ela não precisa. Enfim, muitas pessoas não fazem seguro residencial porque pensam que é caro, e o seguro residencial é muito barato. E eu sou muito defensora disso, porque a gente tende a pensar sempre nos extremos nos seguros. Seguro de vida, a gente pensa, mas eu não estou preocupada se eu morrer, não tenho filho, ou eu não quero um seguro para deixar para outra pessoa. Mas dentro do seguro de vida, tem o DIT e tem uma cobertura que eu considero imprescindível, que é doenças graves. Hoje, cada dia é mais comum a gente ter casos de câncer, né, de algum tipo de doença, infarto, AVC, problema renal, coisas do tipo. Então, essa antecipação por doença é uma cobertura que em vida tu pode utilizar. Se te acometer de alguma doença, tu pode pegar essa indenização, enfim, utilizar para o que tu quiser, seja para se tratar, para fazer algo, né, para melhorar a tua vida, para realizar algum sonho, enfim. Dentro da cobertura de residencial, todo mundo pensa, mas não vai pegar fogo em minha casa. Vai dizer, se tu pensa em seguro residencial, tu pensa direto em fogo, né? Geralmente. Mas, por exemplo, existe a cobertura de danos elétricos, que é muito comum dar um temporal, queima. Já queimou alguma coisa na casa de vocês? Quando deu um temporal? Queimou a geladeira já. Tipo assim, queimar alguma coisa. Ou quando é casa, já queimou aconteceu... o forno a lenha, acho que Já aconteceu várias vezes de ter ciclone, né, de dar temporal, de destelhar a casa, de estragar tudo, de inundar. Então, para esses casos, são muito mais corriqueiros. E assim, eu tenho hoje segurados meus de apartamento de mais de R$1 milhão que paga R$300 no ano de um seguro residencial. Para tipo tudo, assim, para roubo, para tudo, e ainda com cobertura para equipamentos portáteis, que é equipamentos portáteis fora da residência. Então, por exemplo, se roubarem o teu celular e tu estiver fora de casa, ou o teu notebook, entra dentro da cobertura. Então, esses meus clientes têm isso. Né? Interessante. O seguro residencial. Poucos corretores conhecem, inclusive, essa cobertura. Sim, porque vários me seguem e quando eu falo lá, eles perguntam que seguradora é essa? Quem vende? Então, tem essa cobertura porque contratar só o seguro para roubo do celular fora, ele é bem caro. Eu já digo que é bem caro porque é mesmo bem caro, porque o nível, né, é muito alta a sinistralidade. Então, para fechar essa conta, a seguradora tem que cobrar bem, se rouba muito, né? Mas essa cobertura para roubo do celular fora da residência, como ele é um produto, é um seguro dentro de outro, ele fica mais barato. É uma cobertura dentro desse seguro. Então, assim, eu tenho vários. Eu citei esses dias no meu Insta, quase todos os meus segurados, assim, pagam 300, 400, 500. Tipo, casa de 1.700.000 paga R$500 no ano. Tipo, dá pra pagar em 6 vezes. 30, dá R$30 por mês. Se vocês 30. Isso é por ano. Por ano, R$500 por ano. Louco, meu. Fazer um lá em casa lá vai dar 20. É que daí eu fico pensando assim, ó. Imagina, tu investe uma grana pra comprar uma casa. E aí, assim, 1.700.000, que seja 100 mil, que seja 50 mil, que tu lutou, que tu batalhou pra comprar aquela casa. É teu. Aí, isso é um investimento. Aí, tu pagar R$100, R$500 pra proteger um patrimônio de 1.700.000, isso é um custo? Isso não é um investimento? Dinheiro de cachaça. Tipo assim, é dinheiro, é algo que tá cuidando do teu dinheiro, que tá cuidando do teu patrimônio, que tá cuidando da tua profissão. Isso deveria ser um investimento. Só eu que consigo ver como investimento. As pessoas veem como custo. É, que dessa forma que você expõe não é o que a gente vê, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tô vendo de outra forma, entendeu? Eu acho que eu pago ali o seguro, tá, do meu apartamento, se não me engano, ele vem junto com
condomínio, eu acho. Fogo conteúdo. Isso, algo assim, entendeu? Uma vez eu questionei, mas por que isso aqui, não sei o que, gente, eu acho que ser R$20 é muito também. E eu questionei aquilo ali, entendeu? Mas é porque eu não entendi do jeito que você tá explicando. E é o que acontece muitas vezes. Dessa forma que você explica, fica muito mais fácil entender o quanto é preciso. É que esse é o segredo de geralmente vender, né? Para tudo que a gente vai fazer. A pessoa não sabe que ela tem necessidade de certa coisa. Para ela poder comprar, ela precisa se ver naquelas situações e ver que ela tem necessidade daquilo, né? Então, assim, é um desafio porque tem que constantemente mostrar essas situações, né? Fazer uma releitura desse universo dos seguros e tentar trazer também essa visão, trazer para as pessoas de um jeito mais palpável, trazer que realmente é acessível, as pessoas não fazem ideia. E eu martelo na tecla diariamente isso. Assim, até o slogan que acabou se tornando o slogan da empresa é: prevenir é sempre melhor do que reparar. Porque nós, culturalmente, tendemos a lidar com: se acontecer, depois eu vejo. Depois eu dou um jeito. Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Eu tô com... Seguido acontece, assim, de alguém me procurar e dizer: Bruna, quero cotar o seguro. Tava sem seguro e bateram no meu carro. Sempre acontece quando tu tá sem. Sempre acontece. Sempre vai acontecer quando tu tá sem. Então, assim, acontecem situações que nem aconteceu com uma segurada minha, que mesmo ela tendo seguro, ela ainda teve um prejuízo, mas vou contar para vocês a situação para a gente entender que podia ter sido pior sem seguro e entender a necessidade da gente ter um seguro, que no caso ela bateu o carro, ela tinha 100 mil de cobertura de danos a terceiros e ela bateu numa Porsche e bateu e essa Porsche bateu em outro carro. Então o total do prejuízo deu em torno de 330 mil e ela teve um prejuízo de 230 mil. Então, assim... Gente, que azar dessa pessoa. Eu já tinha saído também. correndo. Ó, vou explicar pra vocês agora. Se acontecer isso com você, não fique no acidente. Corra, ligue pra polícia, fala que te roubaram, o cara roubou seu carro e bateu no Porsche, entendeu? Não. Já era, você vai pagar o seu carro, porque, meu Deus do céu, já 200 e poucos mil? Não, nem sabia. A gente está conseguindo fazer uma manobra, assim, não é uma manobra ilegal, né? A gente está finalizando esse caso, onde vai minimizar o prejuízo, vai ser quase zero, porque, enfim, a gente está fazendo uma negociação lá com o dono, vai usar parte da cobertura, vai vender a carcaça, então, assim, no frigir dos ovos vai ser um prejuízo menor. Mas, assim, pode acontecer. Eu costumo dizer que, principalmente, quando a pessoa, assim, se ela me disser que ela tem tudo, que ela tem muito dinheiro guardado, que ela tem capital, se ela me disser assim: eu não vou segurar o meu carro de 300 mil. Ok, entendeu? A pessoa tem condições de comportar aquele risco. Agora, réis mortais que estão em fase de acumulação de patrimônio, nós não podemos nos dar ao luxo de dar uma ré na nossa vida. De tudo que eu passei 10 anos juntando, eu perder. Então, assim, não é um luxo, não é um custo, é uma consciência de que se eu estou apertado nesse momento, é diferente do que as pessoas pensam. Elas pensam assim: não, quando eu tiver dinheiro, quando tiver sobrando dinheiro, eu faço seguro. Só que não. No momento que a gente está mais apertado, é o momento que a gente não pode com nenhum imprevisto. Se acontecer qualquer imprevisto, a gente está lascado. Então, é melhor a gente incluir esse custo do seguro diluído, esse valor, e se precaver se caso aconteça um imprevisto, do que correr o risco de acontecer um imprevisto e dar uma ré na nossa vida, ou acabar com o nosso patrimônio, destruir aquilo que a gente tem, que a gente passou tantos anos, porque assim, pode passar uma vida inteira e não acontecer, mas só precisa de um evento. Só um acontecer para acabar com tudo que a gente passou uma vida inteira construindo. Então, assim, vale a pena correr o risco? Aí, assim, tudo bem, eu sou uma pessoa que tem nervos de ferro e não sofro com isso. Tem gente que compra um carro novo, que passou a vida inteira ali batalhando para ter e não segura o carro.
Mas não dorme. Eu tinha uma menina que fazia minha unha que ela disse que ela não saía com o carro, ela não estacionava na rua. Ela tinha medo de sair porque ela não tinha seguro e ela tinha medo que roubassem. Então, assim, até que ponto? O que vale? Então, assim, por isso que é muito mais do que vender seguro, né? É vender a tua paz, a tua tranquilidade, é vender um futuro, um planejamento financeiro, sabe? Não é simplesmente ali um papel, tipo assim, um custo daquele bem. É muito além, sabe? E esse é o trabalho que eu venho fazendo, para que as pessoas enxerguem além, sabe, disso. Além, e isso é o problema de todo brasileiro em tudo, né? A gente enxerga só o imediato. A gente não planeja e a gente não pensa. E a gente acha que a gente é super-herói, que nunca vai acontecer com a gente. Sempre vai acontecer com fulano, né? Sempre vai acontecer com o outro. Só que pro outro, nós somos o outro. O outro também pensa que só vai acontecer com o outro. E a gente é o outro. Então, assim, o tempo inteiro nós estamos suscetíveis a qualquer tipo de acidente. Raio, incêndio, explosão. Raio, incêndio, explosão. Essa minha segurada, parece trágico, né? Mas eu falo super naturalmente. Assim, essa minha segurada que bateu na Porsche, ela passou a placa de pare, né? Eu tava errado, o outro cara. Ela deu azar de ser justo uma Porsche que passou. Mas a Porsche bateu num carro que estava estacionado. O coitadinho não tinha culpa de nada. Ele simplesmente tinha estacionado na rua. E deu PT no carro que estava estacionado na rua. Podia ser um Ferrari. Só que assim, esse acidente podia ter matado alguém. Exato. E qual o valor? Quanto vale uma vida? Quanto ela teria que pagar? Aí não entraria nem só a questão material, mas acho que o psicológico dela. Mas quanto do material? Quanto vale? Se fosse alguém da tua família. Não tem, verdade. Porque eu acho que uma pessoa nunca mais recupera. Então, assim, e aí tu vai dizer assim, aí o que eu sempre escuto das pessoas é, não preciso de seguro porque eu dirijo direitinho, nunca aconteceu nada. Então essa pessoa que estava estacionada lá, Podia ser você. né? Então, assim, o problema não tá só na gente. A gente não tem gerência. Porque assim, ó. Não depende só de nós. Que nem, uma vez também eu tava bêbado também, eu bati num carro parado, eu fui embora. Ninguém até hoje eu não paguei o cara. Não, aconteceu isso aí, cara. Isso era antes de tu ter seguro. Hã? Isso era antes de tu ter seguro. Não, eu mais novo também. Não, mais novo, verdade. Eu acordei com quer diminuir o mar ali? Quero. Acho que dá pra dar uma desligada mesmo. Eu vou ligar aqui. Então, eu tava bêbado, eu bati no carro. Eu acordei no carro assim, ó, batido. Eu vi, o que eu tô fazendo aqui? Eu dei ré e fui embora. Espero que a pessoa tenha seguro. Não, então, entendeu? Não, Aí podia acontecer isso aí, a pessoa que... Porque assim, ó, se eu tenho um seguro no meu carro, alguém bate e foge, eu vou acionar, eu vou pagar menos, né? Menos também, né? Menos, porque eu vou pagar a franquia, né? Tipo, fazer o negócio tudo. E se for um negócio mais grave também? Mas é complicado. Seguro tem que ter, meu. Entendeu? Tem uma frase, né? O seguro morre de velho, assim, né? Esse eu não conheço. Não, é o seguro morre de velho. Não, sério. Era pra dizer que sim. Não, é o seguro morre de velho. Verdade. Isso. É uma frase a gente tem. Uma frase assim. Esse eu não conheço. Então, assim, trabalho com todos os tipos de seguro, mas como eu tava falando antes pra Bru, trabalho muito com seguros corporativos, que eu acabo não falando muito ali no Instagram, mas eu falo muito no LinkedIn. Esse seguro a maioria das pessoas não conhece, que é o seguro garantia. Eu sou especialista, minha empresa hoje é especialista em seguro garantia. O que é isso? É garantir o cumprimento de um contrato, garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais. Ou seja, hoje grandes empresas, principalmente empresas maiores, né, de órgãos públicos e privados, órgãos públicos é obrigatório ter esse seguro. Hoje não se fecha mais só um contrato. Por exemplo, tu me contrata para construir, fazer uma construção, uma grande obra, né? Eu sou uma grande empresa. Eu firmo um contrato contigo onde tu tá dizendo que tu vai ter que executar aquela obra em tal prazo, de tal e tal forma. Mas o que me garante que tu vai cumprir com aquilo? Não é mais hoje só assinar. Não existe mais hoje só isso, só assinar um contrato. Principalmente quando se trata de um contrato quando tem valores bem grandes assim, em jogo. Então, hoje, se existe uma garantia, uma instituição, que é a seguradora,
que é a fiadora daquela empresa, que é a empresa que garante e diz assim, olha só, tô assinando aqui que essa empresa vai cumprir com o que ela está dizendo. E ela faz isso mediante uma análise, né, bem sólida dessa empresa, assim, uma análise de balanços, né, de imposto de renda dos sócios, são empresas maiores, mais robustas, né? Então, isso a gente faz bastante, a gente é especializado. Quando tu contrata uma empresa e ela, por exemplo, pede uma parte do contrato antecipado, pede que tu antecipe um valor daquilo, né? Porque tem muitas empresas, a empresa que tu trabalhava, eu acredito que era assim, tem muitas empresas que compram matéria-prima de fora do Brasil. Então, elas precisam de uma parte, quando tu fecha um contrato, para ela produzir o que ela tá te vendendo, ela precisa comprar a matéria-prima. E como é muito volátil pela questão do dólar, ela precisa se certificar que ela vai garantir aquele preço do momento que ela está assinando o contrato. Então, ela pede uma antecipação daquele contrato, um adiantamento daquele contrato, e aí ela compra essa matéria-prima. Mas quando eu estou contratando outra empresa, se, por exemplo, eu te antecipo 300, 500 mil, 1 milhão de reais, o que me garante que tu vai me entregar o que tu está me prometendo? Esse seguro. Esse seguro me dá tranquilidade para eu te antecipar, te adiantar uma parte desse contrato, mediante uma análise. Então, a seguradora faz isso. Então, hoje eu trabalho muitíssimo com isso. Empresas de construção, fornecimento ou que prestam qualquer tipo de serviço, né? Então, hoje eu trabalho bastante com isso. Então, esse é o forte da... Esse é o forte. Isso é o que dá corpo, né, Jota? Porque, assim, esses seguros de 50 e 50, quantos seguros eu preciso ter para eu ter uma renda mínima ali por mês, para ter um faturamento bom da minha empresa? Eu preciso fechar seguro pra caramba, né? Muito seguro. Então, isso é a longo prazo, né? Esses negócios, mas vai fechar agora com tanto de gente que eu conheço aí que é autônomo aí, vai... Já temos 2 aqui já, que já saiu daqui, já vai contratar o serviço. Assinar o contrato. Assinar o contrato. Galera, vocês podem falar que foi eu, tá? Porque eu vou ganhar uma comissão, então... Tô brincando. Mas assim, eu acho interessante o seguro. Quando eu contratei o DIT, pra mim foi interessante, entendeu? A gente já teve seguro no carro que precisou, né? Tem um trabalho aí com seguro aí, de carro, com outras, né? Não é da Bruna não, tá, gente? Tem outra seguradora aí que não era cooperativa ainda. E na hora... que daí não é seguradora, né? É que a cooperativa é foda, porque o cara, né, tipo... Eu não posso falar muito mal, que tem uma que é patrocinar nós aí. Mas Ai, meu Deus. Mas tem várias cooperativas. Tem as certas e tem as malandras, né? Mas a Bruna eu garanto aqui que é seguradora mesmo, é certinho, trabalha só com... O dito dela foi pra pôr seguro, né? Isso. Isso é uma coisa, inclusive, né? O Jota me chama de seguradora. A diferença, né? Verdade. Corretora de seguros, muitas pessoas confundem, não só tu, as minhas amigas sempre, é porque minha amiga tem uma seguradora. A seguradora é quem paga, né, a indenização, é quem garante o risco. O corretor de seguro pega os produtos da seguradora e vende. Nós somos um representante. A seguradora não pode vender direto, porque teria um conflito de interesses. Concordam comigo? Se não tivesse um corretor intermediando, quem ia defender esse pobre vivente aqui? Quem ia defender? Imagina se dá um prejuízo lá. Tu acha que a seguradora fica faceirinha de te pagar uma PT? Tu acha que tu vai lá e simplesmente bateu... Não é que elas não querem pagar, mas elas estão defendendo os interesses delas. Se elas sair pagando de qualquer jeito para todo mundo, e se der qualquer conflito, qualquer coisinha, vai ser a tua palavra contra dela. Quem vai te defender? Quem vai traduzir o que a seguradora fala? O que ela escreve, às vezes, de um jeito bem estranho para te não entender mesmo. Quem vai te defender? Verdade. Quem vai traduzir isso? Então, o corretor é o intermediador e o nosso papel é isso. Eu não trabalho para nenhuma seguradora. Eu não trabalho. Eu trabalho para o meu cliente, porque eu tenho muitas seguradoras, todas de primeira linha, e cada uma oferece uma coisa, ou tem várias que trabalham com residencial, mas tem só uma que tem o produto daquela forma. Tem a outra que eu sei que paga de um jeito diferente. Tem a outra que tem a cobertura um pouquinho diferente. Então,
eu vejo qual é a necessidade do meu cliente e eu procuro qual a seguradora que está de acordo com aquela necessidade, né? Então, eu faço essa intermediação exatamente para isso, para proteger, para orientar, né, para defender. Nesse momento, que nem a minha segurada, eu estou defendendo ela, né? Eu preciso que ela receba, que ela não tenha prejuízo, que ela tenha o mínimo possível. Então, esse é o nosso papel, essa é a diferença. Mas quem tem a grana para pagar aquele seguro, aquela indenização, é a seguradora. Então, para te ser uma seguradora, tem um órgão que regulamenta. Tu tem que ter um X de patrimônio, de capital, que garanta que tu pode dar aquele seguro. Porque independente de ter 5, 100 ou 1 milhão de pessoas aqui pagando, a seguradora tem que ter o dinheiro para pagar, né? Então, antigamente, muito antigamente, tinha assim aquele medo de a seguradora quebrar e depois não me pagar. Então, existe um limite, né, padrão que a seguradora tem que ter de patrimônio para poder fazer isso, né? Então, basicamente é isso. A corretora intermedia e a seguradora é quem oferece aquele produto, né? Nós somos um representante. Então, você tem dúvidas que chamam ela de seguradora, ela é corretora, entendeu? Não, mas é dúvidas, tem muita gente leiga, eu também sou leigo nisso. Que mais, tipo assim, do DIT eu conheço. Mas se você falar outra coisa aqui, né, sobre a residencial, eu não sabia que era tão barato assim. A gente não faz ideia, né? Entendeu? Eu acho que você se informar mais, né, meu? Eu comprei uma moto em 2007. Tem até hoje essa moto, uma Titan. Meu primeiro bem, assim. E aí, quando eu comprei, financei ela, na verdade, eles me ofereceram um seguro, né, ó. Tipo, roubo, furto, né, tudo. Eu fiz durante 2 anos. E aí eu pagando ali. Quando chegou pra renovar, eu acho que eu pagava, né, acho que era, na época, era R$60. Né, pra mim era bom. Dinheiro, né, pra quem ganhava 300. Não, mas era 60, não, eu sei que era mixaria. Não é, assim, hoje, vou hoje, R$60 hoje, por mês era o seguro. Eu nunca usei o seguro, né, não preciso usar nem contra, não, eu usei o seguro sim. O cara fechou eu. Não, eu usei o seguro. Não, usei não. Eu ia usar porque o cara me fechou, eu bati. E aí o cara falou pra mim usar. Aí eu lembro que eu fui na delegacia, ela falou assim, ó, usa o dele, que vai perder os pontos dele do seguro. Aí eu falei, vou usar o seu. A policial feminina falou pra mim, assim, na hora de bater. Usa o seu não, ele tava errado. Se usar o seu, você tá falando que você tava errado. Aí eu, tá bom, vou usar o seu, eu falei pra ela, né? Ela me instruiu lá. Mas eu nunca usei. Quando foi pra renovar, eles, nossa senhora, pegaram assim e aumentaram. Vamos supor, eu pagava R$30, aumentaram pra 150, assim, sabe, por mês. Mas porque tu tinha tido o acidente? Não, meu acidente, eu não declarou. Eu não entrei nada no acidente, mas lógico, né? A moto foi pra Honda. O seguro do cara que bancou a moto, não sei se pode ter sido isso, né? Ficou como um sinistro ali de uma coisa de acidente, né? E aumentou, eu falei, então eu não quero mais não. Eu fui ver um seguro terceirizado, tava mais caro que o da Honda ali e tal. Porque como essas concessionárias, elas conseguem ter um diferencial porque elas têm quantidade, né? Então ela acaba juntando ali, como são muitas, já tem uma negociação diferenciada. Mas aí eu fiquei pensando assim, ó, na real os caras financiaram a moto todinha pra mim, né? E aí empurraram o seguro pra mim, porque se caso eu não pago, claro, rouba ali, não pago, aí o seguro paga. Eu falei, que filha da mãe, o seguro agora devia ter pegado fogo na moto, pegado o dinheiro. Geralmente é assim. Tu tava falando um negócio que me veio um gancho assim pra comentar. Tu falou do negócio de cooperativa. Hoje é muito comum, né? Tem isso. Tem muitas cooperativas que foi sim uma alternativa para alguns segmentos, como por exemplo o Uber, que era muito caro e tal. Mas a gente, dentro do seguro, a gente enfrenta isso, que as pessoas às vezes querem economizar em detalhes, e aí em vez de tu estar 100% protegido, tu não tá, o que não vale a pena. Às vezes tu quer economizar numas coisinhas, numas coberturas, que é bem aquilo ali que vai fazer falta. Então assim, se é pra te fazer o seguro, então faz pra te dormir tranquilo e ficar 100% coberto. Não adianta tu pagar menos, mas na hora que tu precisar, tu não utilizar. Não poder utilizar ou não ter uma garantia que tu vai utilizar. Então, assim, é umas economias que não vão compensar.
entendeu? Umas economias burras. Que aí não compensa. Porque o barato sai caro. Não existe, os ditados, eles não existem à toa, né? Sempre tem uma razão para ter aquele ditado daquela forma. Porque é verdade. Se a gente faz algumas economias agora, a gente paga mais caro depois. É fato. As pessoas têm pessoas que dizem que porque o seguro não funciona, ou porque eu já tive problema. Teve um segurado esses dias que falou, eu não quero tal seguradora porque eu li na internet que não pagaram um seguro tal. E eu costumo dizer, gente, se tu contratar o seguro da forma correta, eles vão pagar. Tem alguma razão para eles não ter pago. Se eles não pagarem, não é assim, a seguradora porque ela não paga porque ela é ruim. Não. Vai ter algum, se tu analisar bem a fundo, vai ter uma razão para ela não ter pago. Ou tu mentiu em alguma coisa. E eles investigam. Eles investigam. Ou tu mentiu em alguma coisa, tu fez alguma coisa que é tipo fraude, tu contratou errado, tu quis contratar. Sempre tem algum desvio. Então... Um amigo nosso, Espeto, ele tava na cachaça, né? Pô, bateu o carro. Ele falou, agora ferrou o carro, né? Aí o que ele fez? Ele fez o amigo dele, tinha um seguro no carro, dizer que fechou ele bateu o carro numa árvore e fez PT, né? Aí o cara pegava o endereço tudinho, né? E o perito foi lá ver. A árvore tava intacta, assim, não tinha nenhum arranhão da árvore. Nem pra ele bater com, sei lá, né, pai? O cara coisou lá e deram uma forçada lá nele, ó o processo tava aí, tal. O cara foi bem de boa ainda, falou, meu, né? Nós vamos abandonar esse negócio aí. E coitado do cara, o menino acabou perdendo o seguro dele também, né? Que o pessoal agora não quis mais fazer o seguro do carro dele, né? Do carro dele, né? Que ele quis fazer, que fechou o cara, né? O seguro não é bobo, né, meu? A gente usou o seguro pra caso for usar mesmo, né? Não pra fazer sacanagem, né? Acho que... É fraude, né? É fraude. Mas assim, que nem as pessoas, às vezes, exatamente pra pessoas que nem tem a minha manicure, que ela falou assim, tu não acredita, Bru, que eu fui num churrasco de família, eu falei do DIT, e todo mundo falou que, deve ser falcatrua esse seguro, quando tu precisar, tu não vai conseguir utilizar, e é o seguro da Porto Seguros, uma seguradora excelente. E ela falou assim, me colocaram o tri pra baixo, eu falando bem, eu falei assim, as pessoas imaginam, quando as pessoas dizem assim, seguro é muito burocrático, as pessoas devem pensar assim, eu vou chegar lá e vou dizer assim, estou doente, vou ficar 3 meses fora de casa, me paga. E imaginam que a seguradora simplesmente vai dizer, tá bom, eu acredito em ti, filho. Tu é um ser de luz, vamos te pagar, em que conta eu te pago? Não existe isso. Em tudo, tu vai ter que ter minimamente uma comprovação. A mesma coisa é o seguro, ele não é burocrático. Quando tu vai receber a indenização do automóvel, a seguradora vai te perguntar, ela vai te pedir para te preencher um formulário com algumas informações, que é para tua própria segurança. É para que ninguém se passe por ti. Então, são coisas, sim, para ela ter uma segurança e saber que é realmente tu, que realmente aconteceu aquilo, né? Mas é o mínimo de informação que ela precisa ter. E isso acontece quando a pessoa vai cotar o seguro também. Tem pessoas que às vezes vão cotar e eu pergunto, né, as coisas, faço um questionário ali, né, simples, e a pessoa não quer passar as informações, ou imagina que não precisa passar tudo aquilo de informações. Às vezes a pessoa, tu consegue cotar só com o modelo do carro, só com... Entende? Tu precisa saber as informações para garantir, para saber o que está sendo garantido. Como que tu vai dar garantia sobre algo que tu nem sabe o que é? Como que tu vai segurar algo que tu nem sabe o que é aquilo direito, né? Então, as pessoas não querem passar essas informações, mas ele não é burocrático. Tem sim que preencher alguns documentos, mas se for orientado, se fizer tudo certo, vai dar certo. Eu acho que é muito mais burocrático tentar resolver depois, né? Que nem o teu slogan mesmo, que nem tu fala. É muito mais fácil depois. É muito mais difícil tentar reparar, entendeu? Do que tu entrar no processo. E tu nunca vê a pessoa que quer fazer tudo certinho reclamando, né? É, exatamente. Tu vê alguém que faz tudo certo? Não, é verdade, não. É verdade, isso aí. Bom, é isso aí. Bruna, é o seguinte, ó, a gente já passamos quantas horas? 1h30. Eita! É assim... 1h30 antes e 1h30. Assim, acho que conhecemos você mais um pouco, falando um pouco de seguro. Seguro, acho que a gente dá 5 horas aqui é pouco, né, pra falar de seguro, né? É muito amplo. É muito amplo, né? Mas a galera, acho que conseguiu, né, conhecer a Bruna empreendedora, né, conhecer um pouco da Bruna, das ideias dela e do trabalho dela, né? Então, galera, tem que seguir. Qual é o seu Instagram lá? Da Calone? O meu é Bru
Calônego. Bru Calônego. E tem a Calônego Seguros, Calônego Corretora de Seguros. Vamos colocar aqui, ó, tá, no nosso vídeo, pra ela seguir lá você, pra qualquer dúvida, tá ligado? Eu creio que ela conseguiu captar a mensagem, mas se tiver alguma dúvida, pode chamar, contratar o serviço, porque é bacana, né? E agradecer mesmo, né? Você ter vindo aqui. Ah, eu esqueci também de falar do nosso patrocinador agora, né? Bruna Calônego. Agora que eu vi que era Calônego. No começo eu falei Calônego, né? Mas beleza. Pode ser Calônego. O nosso amigo da Marri. Marri é marca de roupa, tá? Vai estar aqui com a gente também, futuramente. E a Mili Boutique tá aqui, certo? Loja de roupa da amiga nossa ali. Tá bem, tá com a gente aí. A Bruna Eduarda, tá? Tá aqui sempre com a gente aqui conversando. Quando vem mulher aqui, eu chamo a Bruna porque mulher conversa melhor com mulher. E eu só falo besteira. Então, a Bruna tá aqui pra dar o ar da graça e, né, e saber falar com o português correto. Eu só falo errado. Temos o nosso amigo o Gabriel Otto aí também. Tá com nós na filmagem aí e tal. Em breve aqui, Lucas Otto, tá? O irmão dele vai estar aqui falando da empresa dele. Estamos juntos aí faz um tempo já, né? Sim. Trabalhando com várias, né? Uns anos aí, né? A empresa dele faz casamento, tal, evento. Vamos casar alguém. Quando você for casar, Bruna, com o Jonathan, que ele pediu sua mãe em casamento, né? Não pediu. Ô, Jonathan, 20 anos com ela, pode enganar a mulher aqui, tá? A gente grava pedido de casamento também. Grava o pedido, entendeu? E o casamento, entendeu? Só não grava o de mel, mas o restante. E é isso aí. Agradecer mesmo pela você vir colar no nosso humilde espaço aqui. Veio lá de Porto Alegre aqui, Gravataí, né? Veio. E ela chegou antes porque eu falei que tinha salgado também, viu? Senão ela ia chegar na hora. O lanche agradecer mesmo por ter vindo aí, falado, tirado informação. Foi um papo bacana. A hora passou assim, que a gente não veio, né? Que é um papo bacana. Eu agradeço, né? Imagina, foi um prazer, amei. Conversamos sobre diversos assuntos e é sempre um prazer, assim, poder falar um pouquinho mais, como eu falei antes, assim, me sinto de verdade lisonjeada, grata por confiar no meu trabalho, por vocês me escolherem entre tantas pessoas, né, para contar um pouquinho da minha história e poder falar do meu trabalho também, né, ter esse espaço, porque é desafiador falar de seguros, né, as pessoas automaticamente às vezes não querem ouvir muito, mas é importante, sigo acreditando, que bom que vocês acreditam que é importante realmente a gente falar sobre isso. Parabéns, Bruna, pela pessoa que você é, maravilhosa, assim, muito querida e principalmente pela profissional e a mulher guerreira que você se tornou. Com toda a história desde o início que tu contou pra nós, a mulher guerreira e empreendedora que tu se tornou. Parabéns. Obrigada. Isso aí. Para todas as pessoas de casa, pega a receita, entendeu? Eu olho aqui, aí, pega a receita, entendeu? Pega com ela, é isso aí, tá bom? Agradecer mesmo todo mundo aí que tá no nosso canal, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, porque temos vídeo toda semana tem uma pessoa diferente, e o conteúdo tá muito bacana, tá? Ativa as notificações, ligado? Curte e comenta esse vídeo, beleza, galera? E também chame a Bruna, segue ela lá, tá bom? Segue ela, contrata o seguro com ela, tira qualquer dúvida, galera. É importante, a gente brinca tudo, mas é importante, o seguro é importante. Eu pago o DIT, eu não quero usar ele, mas eu tô assegurado, né? Qualquer coisa, eu tô ali, beleza? Abraço, tem mais aí e até a próxima. Tamo junto. Legal.